tema da aula de hoje é a termometria, medida da temperatura. Já sabemos que a temperatura está associada à agitação das moléculas de um corpo. Ou seja, dizer que a temperatura do corpo aumentou significa dizer que as moléculas desse corpo estão mais agitadas. Dizer que a temperatura do corpo reduziu significa que as moléculas desse corpo estão menos agitadas. Só que a ideia da aula de hoje é: e agora, como medir a temperatura? Como medir a agitação dessas moléculas? E mais ainda, quais as unidades de temperatura? Para medir a temperatura, basicamente, o que a gente faz? A gente busca propriedade, a gente busca características de substâncias ou de corpos que variam com a temperatura. Por exemplo, se eu pegar uma barra de ferro e levar ao fogo, inicialmente eu olho para a barra de ferro que está sendo aquecida e não percebo nada. Porém, se eu retirar essa barra de ferro do fogo e aproximar do meu braço, eu vou sentir o quê? Quente, meu braço esquentando. Mas eu não estou vendo nada. Então, basicamente, o que é que está acontecendo? A barra de ferro ganhou calor, ganhou energia e está emitindo radiação. Então, o calor está chegando até meu braço por irradiação. Como assim? O que é que está chegando no meu braço? Os raios infravermelhos, que é o maior responsável pela propagação do calor por irradiação. Porém, eu pego essa barra, que eu não estou vendo a radiação que está emitindo, e levo ao fogo e continuo lá, continuo aquecendo essa barra de ferro. O que é que eu observo? Num determinado momento ela começa a mudar de cor. Inicialmente ela vai ficando vermelha, depois vai mudando a cor, ficando alaranjada e por aí vai. Não sei se vocês já perceberam a chama de uma vela. Se vocês olharem com cuidado a chama de uma vela, você vai ver várias cores. Você vai ver, por exemplo, a cor vermelha e vai ver a cor violeta. Por que Marivaldo está falando dessas duas cores? Porque correspondem aos extremos. Vermelho, menor energia, menor temperatura. Violeta, maior energia, maior temperatura. Então, uma característica que a gente pode utilizar para saber mais ou menos a temperatura de um forno industrial, é observar a cor emitida por objetos que estão dentro deste forno. A outra característica que a gente pode usar para medir a temperatura é justamente o volume de uma substância. Como assim? A gente sabe que fornecendo calor para o corpo, as moléculas dele vão ficando mais agitadas e vão se afastando. Ou seja, além de elevar a temperatura, o volume do corpo ele aumenta. Então, basta pegar uma substância que tem facilidade para se dilatar, por exemplo, o mercúrio, e utilizar como substância termométrica. Ou seja, uma substância que ela vai variar o volume com a temperatura. E aí a gente vai observar essa variação de volume e vai definir qual a temperatura. Então, basicamente, um termômetro clínico ele funciona dessa forma. E é a altura da coluna de mercúrio que vai fornecer para a gente o que a gente quer, que é o valor da temperatura. Agora, é bom saber que o termômetro clínico tradicional entrou em desuso justamente por conter mercúrio. Quando ele caía e quebrava, ele acabava expondo o mercúrio. Só que o mercúrio ele é extremamente tóxico, trazendo problemas gravíssimos de saúde. Então, por isso que ele foi retirado do mercado, sendo substituído por termômetros digitais. Então vamos lá, criei um termômetro, que basicamente é um recipiente com mercúrio lá dentro. Se eu aqueço o recipiente, consequentemente eu estou aquecendo o mercúrio, consequentemente ele vai se dilatar e vai subir. Eu vou observar a altura da coluna do mercúrio e vou definir a temperatura. Agora, definir a temperatura como? Eu estou falando agora de escalas termométricas. Existem várias escalas termométricas, porém, as escalas do nosso interesse são as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aqui no Brasil, no nosso dia a dia, a gente utiliza a escala Celsius. Porém, nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles utilizam a escala Fahrenheit. Qual a diferença entre essas escalas? Essas escalas surgem na hora de graduar o termômetro. Como assim? Vamos utilizar dois pontos fixos, que são a temperatura de fusão do gelo, ou seja, o gelo derretendo, e a temperatura de ebulição da água, ou seja, a água fervendo.
Marivaldo, por que utilizar essas duas temperaturas específicas? Justamente pelo seguinte, no nível do mar, essas temperaturas não mudam. Sempre o gelo derrete, ou seja, se funde numa mesma temperatura. Sempre a água entra em ebulição, também numa temperatura específica. Então, como é que Celso graduou esse termômetro? Então, o termômetro dele, em contato com gelo derretendo, com gelo em fusão, ele pegou a altura da coluna de mercúrio e atribuiu a temperatura de 0 graus Celsius. Então, se eu preciso de água a 0 graus Celsius, basta fazer o quê? Pego uma barra de gelo, coloco para fundir, ou seja, para derreter. A água que vai surgindo ali, eu sei que está a 0 graus Celsius. Já Fahrenheit atribuiu a essa mesma altura da coluna de mercúrio o valor de 32 graus Fahrenheit. Então, enquanto a fusão do gelo no nível do mar ocorre a 0 graus Celsius, na escala Fahrenheit ocorre a 32 graus Fahrenheit. E na Kelvin corresponde a 273 Kelvin. Marivaldo, você não usou a bolinha de grau. Para Kelvin a gente não usa, não é, a simbologia da bolinha de grau. 273 Kelvins. Agora é bom saber que a escala Kelvin ela também é conhecida como escala absoluta. Absoluta por quê? Temperatura não é o grau de agitação das moléculas? Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas. Quanto menor a temperatura, menor a agitação das moléculas. Então, qual a menor temperatura possível? Teoricamente, é aquela temperatura em que as moléculas estariam completamente paradas. Exatamente. E essa situação corresponderia à temperatura de 0 Kelvin. Ou seja, o 0 Kelvin é o zero absoluto. Não existe temperatura abaixo de 0 Kelvin. Agora é bom saber que hoje a gente tem como algo impossível. A gente não consegue atingir a temperatura de 0 Kelvin. Agora, continuando. Peguei o termômetro e coloquei em contato com a água em ebulição, a água fervendo. No nível do mar, a gente percebe que este valor de temperatura é sempre o mesmo. Ou seja, no nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Já Fahrenheit atribuiu para esta temperatura o valor de 212 graus Fahrenheit. Ou seja, no nível do mar, a água ferve a 212 graus Fahrenheit. Já Kelvin atribuiu para esta temperatura o valor de 373 kelvins. O que é que eu quero agora? Eu quero relacionar essas escalas. Eu quero saber como converter de graus Celsius para graus Fahrenheit, de graus Fahrenheit para Kelvin, de Kelvin para graus Celsius. Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que 0 Celsius corresponde a 32 Fahrenheit, corresponde a 273 Kelvin. 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit, corresponde a 373 kelvins. Basicamente, qual é a diferença? Enquanto Celsius dividiu da temperatura de fusão do gelo a temperatura de ebulição da água em 100 partes iguais, ou seja, uma escala centígrada, por isso que é muito comum a gente ouvir graus centígrados, porque uma escala centígrada, ela dividiu da fusão do gelo à ebulição da água em 100 partes iguais. Mas para a gente falar centígrado não faz sentido, porque Kelvin também dividiu em 100 partes iguais. Observe, de 273 a 373 corresponde a 100. Então a escala Kelvin também é uma escala centígrada. Então, se você diz para mim 20 graus centígrados, eu não sei se você está se referindo à escala Celsius ou se é a escala Kelvin. Então vamos lá. Se, por exemplo, a altura da coluna de mercúrio for essa aqui, eu sei qual o valor da temperatura na escala Celsius? Não sei. Eu sei qual a temperatura na escala Fahrenheit? Também não sei. Eu sei qual a temperatura na escala Kelvin? Menos ainda. Porém, eu sei que esta distância aqui é a mesma, tanto se eu usar a escala Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Assim como esta distância aqui. Se eu chamo esta distância aqui de A e essa distância de B, eu observo que A vai estar para B
Assim como essa distância na escala Celsius, que corresponde a quanto? C menos 0, vai estar para esta distância aqui. Quem corresponde à distância B? 100 menos 0. Se eu fizer a mesma coisa para a escala Fahrenheit, ou seja, F menos 32, está para 212 menos 32. E fizer a mesma coisa para a escala Kelvin, quem seria a distância A na escala Kelvin? K menos 273. E quem seria a distância B? 373 menos 273. Eu já acho uma relação entre essas escalas. Sim, Marivaldo, mas eu não entendi muito essa história aí de proporcional. Então vou dar um exemplo para melhorar o entendimento de vocês. Ó, Celsius dividiu aqui em 100 partes iguais. Vamos supor que aqui seja o meio da escala. Então, de 0 a 100, corresponde a 100 essa distância. De 0 a 50, corresponderia a 50. Beleza? Então, observe, a distância A seria 50, a distância B seria 100. Se eu simplificar aqui por 50, ó, 50 dividido por 50 dá 1, 100 dividido por 50 dá 2. Então, quando eu pego A e divido por B, é o mesmo que pegar 1 e dividir por 2. Agora, vamos supor que uma outra pessoa resolvesse dividir do ponto de fusão ao ponto de ebulição em 200 partes iguais. Ou seja, aqui é o meio da escala. Aqui corresponderia a quanto? Se ele dividiu em 200 partes, seria 100. O meio corresponderia a 100. E tudo aqui corresponderia a quanto? A 200. Simplificando aqui por 100, o que é que eu acho? 100 dividido por 100 dá 1, 200 dividido por 100 dá 2. Ou seja, na escala Celsius, A dividido por B é o mesmo que 1 dividido por 2. Nessa escala arbitrária, nessa escala desconhecida que eu falei, se eu pegar o A e dividir por B, ou seja, 100 dividido por 200, eu vou encontrar também um meio. E isso vai acontecer para a escala Fahrenheit e para a escala Celsius. Essas quantidades sempre serão proporcionais. Quais quantidades? A e B. Então vamos continuar nossas contas aqui. C menos 0, C. 100 menos 0, 100. É igual a F menos 32 sobre 212 menos 32, 180. Ou seja, Fahrenheit dividiu do ponto de fusão do gelo até o ponto de ebulição da água em 180 partes. E Kelvin? K menos 273 sobre 100. Como eu tinha dito, ele dividiu em 100 partes iguais. Então, acabei de encontrar a equação que relaciona as temperaturas nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Agora, é bom saber também o seguinte, ó, o que é aqui C menos 0, eu posso chamar de um ΔC, de uma variação de temperatura. A variação de temperatura na escala Celsius está para esse B aqui, que é de 0 até 100, corresponde a 100, não é isso? Isso aqui é igual a de 32 graus Fahrenheit para uma temperatura qualquer em Fahrenheit, eu tenho uma variação que eu chamo de ΔF, que está para de 32 para 212, 180. Agora na escala Kelvin, de 273 até um valor qualquer K, eu tenho um ΔK, uma variação de temperatura K, não sei quanto é. E o B vai aqui de 273 até 373, ou seja, 100. Vamos simplificar aqui por 20. Então eu vou ficar com ΔC, 100 dividido por 20 dá 5. É igual a ΔF, 180 dividido por 20 dá 9. Que é igual a ΔK,
100 dividido por 20 dá 5. Ou seja, se minha preocupação não for temperatura, mas a variação de temperatura, a equação que eu vou utilizar é essa aqui. Eu quero transformar temperatura, a equação é essa. Então vamos aplicar o que a gente acabou de aprender. Então, o que é que eu quero? Eu quero transformar 40 graus Celsius em graus Fahrenheit. Qual é a equação? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Então, essa é a equação que eu tenho. Então, eu quero transformar de graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, só vou utilizar aqui, ó, Celsius e Fahrenheit. Então, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Qual a temperatura na escala Celsius? 40. Então, 40 dividido por 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Dá para dividir, não é? 40 por 5, que dá 8. Então, eu posso escrever 8 sobre 1, ó, dividir 40 por 5, que deu 8. É igual a F menos 32 sobre 9. Então, eu tenho agora uma proporção. E eu sei que o produto entre os meios é igual ao produto entre os extremos. Ou seja, F menos 32 vezes 1, F menos 32. Tem que ser igual a 8 vezes 9, 72. Então, F é igual a 32 está subtraindo, vai mudar de membro, então vem para cá somando. 72 mais 32. Ou seja, F é igual a 104 graus Fahrenheit. E aqui é interessante, por exemplo, aqui no Brasil, qual o medo que a gente tem? Chegar a temperatura de 40 graus Celsius, não é? Entrar em convulsão. Então, toda uma preocupação com os 40 graus Celsius. Lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, a preocupação já é com 40 graus Celsius? Não, com equivalente na escala Fahrenheit, ou seja, 104 graus Fahrenheit. Vamos fazer aqui a letra B. Agora, na letra B, eu quero transformar de graus Fahrenheit para graus Celsius. Então, a mesma equação. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Então, C sobre 5, agora ele me deu a temperatura em Fahrenheit, em graus Fahrenheit. Então, ó, qual é a temperatura? 68, ó, menos 32, dividido por 9. Ou seja, C sobre 5 é igual a 68 menos 32, eu vou ficar com 36, ó, sobre 9. Marivaldo, dá para dividir 36 por 9, que vai dar 4. Então, C sobre 5 é igual a 4, posso escrever 4 sobre 1. Mais uma vez aqui, ó, uma proporção. O produto entre os meios tem que ser igual ao produto entre os extremos. Ou seja, C vezes 1 dá C, 5 vezes 4, 20. Ou seja, 68 graus Fahrenheit é o mesmo que 20 graus Celsius. Agora a letra C, menos 40 graus Fahrenheit em graus Celsius. Vamos lá? É a mesma equação. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Então, ele me deu a temperatura em graus Fahrenheit. Então, C sobre 5 menos 40 graus, não é isso? Fahrenheit. Então, no lugar do F, menos 40, menos 32 sobre 9. Então, C sobre 5... menos 40 com menos 32, sinais iguais, soma e conserva o sinal, então vai ser menos 72 dividido por 9. Continuando, C sobre 5, 72 dividido por 9 vai dar 8. Então, menos 8 sobre 1. Então, ó, produto entre os meios é igual ao produto entre os extremos. C vezes 1, C. 5 vezes menos 8, ó, vai dar menos. Menos com mais dá menos. Tá ok? Na multiplicação e na divisão a gente soma os sinais. Só faz isso na multiplicação e na divisão. Só lembrando, ó, mais com menos vai dar menos. Menos com mais vai dar menos. Mais com mais vai dar mais. E menos com menos vai dar mais. Ou seja, sinais iguais,
vai dar mais, sinais diferentes, vai dar menos. Então, eu só faço isso na multiplicação e na divisão. Então, menos com mais vai dar menos. Então, 8 vezes 5, 40. Então, menos 40 graus Celsius. É importante destacar aqui que coincidiu. Menos 40 graus Fahrenheit corresponde a menos 40 graus Celsius. É a única temperatura que coincide a indicação nessas duas escalas. Ó, menos 40 graus Fahrenheit corresponde a menos 40 graus Celsius. E, para finalizar ali, a letra D, eu quero transformar de graus Celsius para Kelvin. Então, eu vou utilizar o quê? Vou utilizar essa expressão aqui. Eu esqueço de Fahrenheit. Então, C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5. Como o denominador é o mesmo, ó, ele vai embora. Então, C é igual a K menos 273. Então, a equação ficou bem mais simples. Então, vamos lá. O que é que eu quero? 227 graus Celsius. Então, no lugar do C de Celsius, coloquei 227. É igual a K menos 273. Então, vamos mudar aqui esse menos 273 de membro. Como ele está negativo, vem para cá positivo. Então, 227 mais 273. 227 mais 273 vai dar 500. Ou seja, 227 graus Celsius é o mesmo que 500 Kelvin. Segundo exemplo, a variação de 45 graus na escala Celsius corresponde a que mudança de temperatura na escala? Letra A, Kelvin. Letra B, Fahrenheit. Então agora é o seguinte, ocorreu a variação na temperatura de um corpo. Na escala Celsius, eu observo que essa variação foi de 45 graus Celsius. Ou seja, a temperatura do corpo aumentou 45 graus Celsius. Ou seja, eu não estou dizendo que a temperatura dele é de 45 graus Celsius. Estou dizendo que aumentou esta quantidade. O quanto a temperatura aumenta, a gente chama de variação. A variação da temperatura foi de 45 graus Celsius. E eu quero saber o seguinte, se eu tivesse usado um termômetro graduado em Kelvin ou em Fahrenheit, a variação seria a mesma? Eu observaria a mesma variação na temperatura do corpo? Meu interesse agora é a variação de temperatura. Então, minha equação agora é outra. ΔC está para 5, assim como ΔF está para 9, assim como ΔK está para 5. E aí, eu quero saber uma variação de 45 graus Celsius na escala Kelvin. Então, eu vou utilizar o quê? ΔC está para 5, assim como ΔK está para 5. Marivaldo, o denominador é o mesmo, então ΔC é igual a ΔK. Olha o que eu acabei de achar, uma variação de temperatura na escala Celsius é igual à mesma variação de temperatura na escala Kelvin. Então, se usando a escala Celsius a temperatura variou de 45 graus Celsius, se eu usasse um termômetro graduado em Kelvin, a variação seria a mesma, ou seja, 45 Kelvin. Agora, na letra B, ele quer saber essa mesma variação de temperatura na escala Fahrenheit. Então, o que é que eu vou usar? Eu vou usar que ΔC está para 5, assim como ΔF está para 9. Vou usar essa parte da equação. Então, qual foi a variação de temperatura? 45 graus Celsius. Está para 5, assim como ΔF está para 9. Ó, dá para dividir 45 por 5, que vai dar 9. Ó, 9 sobre 1 igual a ΔF sobre 9. Mais uma vez, uma proporção. O produto entre os meios tem que ser igual ao produto entre os extremos. Então, ΔF vezes 1 vai dar ΔF, e 9 vezes 9 vai dar 81. Ou seja, uma variação de temperatura de 45 graus Celsius é equivalente a uma variação de temperatura de 81 graus Fahrenheit.